Olá, meus pimpolhos! Eu sou a professora Raquel Bueno, da Direito Civil, do Gran Cursos Online. Estamos aqui no nosso projeto Exame de Ordem e a minha dica dentro do Direito Civil, ela se refere a uma parte sensacional, que é a parte de posse, certo? Sempre cobrada uma questãozinha ou outra pela banca FGV. Só que vocês sabem, né? Posse é um conteúdo muito grande e chega a ser um conteúdo filosófico, certo? Primeira coisa, Raquel, qual é a teoria da posse adotada no Brasil? É a teoria objetiva de Hering, nos termos do artigo 1196 do Código Civil. Só que a posse, ela é reconhecidamente um misto de fato mais direito. E quando eu digo que a posse é um direito, é um interesse juridicamente tutelado, é preciso saber, será que a posse é direito real? Será que posse é direito obrigacional? E, na verdade, a resposta, ela vem do professor Clóvis Bevilacqua, tá? A posse é um direito especial sui generis. E, a partir desse direito, nós vamos ter a produção de vários efeitos. Então, há também o estudo dos efeitos da posse. Nessa parte de efeitos da posse, eu quero tratar duas temáticas com vocês. Efeitos da posse quanto aos frutos e efeitos da posse quanto às benfeitorias. Tudo certo? Então aqui é preciso saber se o possuidor está de má fé ou se o possuidor era de boa fé. Lembrando, posse de boa fé é quando o sujeito, ele ignora os vícios que maculam a sua posse. E aqui eu falo de quando eu falo ignorar, não é que a pessoa não tá nem aí, é porque a pessoa desconhece os vícios que maculam a sua posse. E aí, na verdade, é um desconhecimento excusável, desculpável, analisado dentro de uma perspectiva do homem médio, tá? Dentro da diligência mínima exigida naquelas circunstâncias, naquela cultura, naquela comunidade. Ok? Agora, se o sujeito ele sabe que a posse é viciada ou ele tem meios de saber, então a sua posse ela é de má fé. Raquel, precisa saber disso? Precisa. Essa divisão da posse, essa classificação de boa fé e má fé é imprescindível para o estudo dos efeitos da posse. Então, muito bem, vamos anotar isso. Essa parte de efeitos está do 1210 até o 1222 do Código Civil. Essa parte, gente, de frutos e benfeitorias, nós vamos separar em dois bloquinhos. Quando for possuidor de boa fé e quando for possuidor de má fé. Muito bem, imagina o seguinte, a pessoa adquire o imóvel, a posse dele e ela investe, tá? Ela desenvolve ali uma plantação, ela planta café e aí o que acontece? Depois de várias culturas, várias colheitas, ela acaba se surpreendendo com um mandado de citação de uma ação reivindicatória. O verdadeiro titular da coisa aparece e ele quer a coisa de volta. Então percebam, eu desenvolvi a terra e aí eu auferi o quê? Vários frutos. Só que eu vou ter que devolver a coisa para o seu verdadeiro titular. Eu não vou ter direito a nada? Será que isso não vai gerar um enriquecimento sem causa? Então percebam bem, em relação aos frutos, primeiro, o possuidor de boa fé tem direito ao quê? Ele tem direito aos frutos percebidos, aqueles que foram já destacados da coisa principal. Então, ele tem direito a esses frutos e também os chamados frutos estantes, que já foram armazenados, colocados em um depósito, certo? Então ele tem direito aos frutos percebidos, aos frutos estantes, isso, tá, gente? Essa parte dos frutos estantes tá no âmbito doutrinário. O Código Civil fala em frutos percebidos. Raquel, mas e aqueles colhidos antecipadamente? E aqueles pendentes que não estão lá no pé? Então ele vai ter que prestar contas disso, ou devolver, ou entregar o equivalente em dinheiro. Então ele tem que prestar contas dos frutos pendentes e dos colhidos com antecipação. Tudo certo? E ele também tem direito a ser indenizado pelas despesas de produção e custeio. Afinal de contas, ele está saindo do bem e está deixando toda uma estrutura já formada. Agora, e se ele fosse possuidor de má fé? Raquel, eu acho que ele não tem direito a nada. Afinal de contas, ele investiu porque quis, ele sabia que aquele lugar, que aquela posse era viciada, só que não é bem assim que o nosso ordenamento jurídico pensa. O nosso ordenamento diz, esse possuidor de má fé vai ter que prestar contas dos frutos percebidos, dos frutos estantes, os depositados, armazenados, também dos pendentes, dos colhidos por antecipação e também vai responder pelos percepiendos. É o fruto podre, aquele que não foi colhido no momento certo. Então, ele também vai responder pelos percepiendos que por sua culpa não foram colhidos. Beleza, então Raquel, até agora, só os consumidos que ficou para ele. Ele tem que restituir praticamente tudo, certo?
quase tudo, porque ele também será indenizado pelas despesas de produção e custeio. Isso aqui, gente, é para evitar o enriquecimento sem causa. Até porque vocês sabem, o verdadeiro titular, ele, assim que ele toma conhecimento que ele perde a posse de um bem, ele pode se valer de mecanismos de proteção da posse extrajudicial, a exemplo da autotutela ou do desforço imediato, ou até mesmo das ações possessórias típicas, a ação de reintegração de posse para afastar o esbulho, a ação de manutenção de posse para afastar a turbação, aquela perturbação e embaraço no exercício da posse, ou até mesmo medidas preventivas, como a ação de interdito proibitório. Se ele assim não fez, ele, o verdadeiro titular, devido à demora da sua reação, permitiu que aquele possuidor o quê? Tivesse esses frutos, construísse toda essa estrutura no bem. Então também não é justo entregar um bem todo pronto, cheio de uma estrutura de plantação, por exemplo, para o titular, já que ele, aquela estrutura, ela acaba ficando para o titular e isso representaria, um enriquecimento sem causa. Então aqui, para evitar o enriquecimento sem causa e também punir aquele titular que foi negligente, que foi moroso, a nossa legislação diz, o possuidor de má-fé, ele tem direito a ser indenizado pelas despesas de produção e de custeio. Muito bem, vira a página. Falei sobre efeitos da posse quanto aos frutos. Mas e o que dizer dos efeitos da posse quanto às benfeitorias? Muito bem, as benfeitorias, elas têm diversas classificações, são bens acessórios, ok? E que, uma vez empregados na coisa principal, são reformas, melhoramentos, aderem à coisa principal, passando a fazer parte do todo e perdendo a sua identidade, que até então era autônoma, certo? Então são bens acessórios. E aí, aplica-se o princípio da gravitação jurídica, o acessório segue o destino do principal. Dentre as várias classificações das benfeitorias, temos aquela quanto à sua finalidade. As benfeitorias, elas podem ser, primeiro, elas podem ser necessárias, qualquer ser humaninho lazarento deveria fazer aquela benfeitoria para a própria manutenção do bem, tá? A benfeitoria pode ser útil, ela vai gerar um certo aumento de valor, uma comodidade, ou ela pode ser voluptuária, aquela de deleite, de aformoseamento, de lazer, de prazer, de beleza, certo? Então nós temos essa classificação. Gente, se o possuidor tem que devolver a coisa, o que dizer em relação às benfeitorias que ele empregou nessa coisa? Muito bem. Primeiro ponto, possuidor de boa-fé. O possuidor de boa-fé, ele tem direito de ser indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias, se elas existirem no momento de restituição da coisa. Elas têm que existir, tudo bem? Então ele vai ser indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias. Até que esse pagamento seja efetuado, será que o possuidor de boa-fé tem direito de retenção? Ele pode reter a coisa em seu poder até ser indenizado? Sim. Só quem tem direito de retenção é possuidor de boa-fé. Então ele tem o direito de ser indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias, direito de retenção até receber o pagamento dessas benfeitorias. Raquel, o que dizer das voluptuárias? Ele pode levantar? Pode. O chamado ius tolendi, direito de levantamento. Ele pode sim levantar essas benfeitorias, desde que isso não cause prejuízo à coisa principal. Mas o titular prefere ficar com as benfeitorias e ele também aceitar, ele vai receber por isso. Raquel, qual é o valor que vai ser feito o pagamento? É o valor da época ou o valor atual? Nesse caso aqui, gente, a escolha é do possuidor de boa-fé. Outro detalhe, se, por exemplo, gente, na hora de restituir o bem, tem alguns valores que eu tenho que pagar para o titular e outros que eu tenho a receber, é possível fazer compensação de créditos e débitos? Sim, essa compensação de créditos e débitos, ela pode ser feita tanto no caso de posse de boa-fé como posse de má-fé. Ok, Raquel, entendi tudo certinho, direito de retenção. Agora, o que dizer do possuidor de má-fé? O possuidor de má-fé, ele só vai ser indenizado das benfeitorias, o quê? Necessárias. Como eu já disse, aquela que qualquer ser humaninho tinha que fazer para a coisa se manter existente. Então, ele vai ser indenizado das benfeitorias necessárias, não vai ser indenizado das úteis, não tem direito de levantamento das voluptuárias e mais, ele também não tem direito de retenção em relação às benfeitorias necessárias
em relação às quais ele será indenizado, ok? E nesse caso, Raquel, eu posso, qual é o valor da indenização das benfeitorias? O valor atual ou o valor de custo? Quem vai escolher aqui é o reivindicante da coisa, normalmente o valor menor, que é o valor de custo lá da época. Tudo bem até aqui? Então percebam, aqui, gente, né, na verdade, percebam bem, no caso do possuidor de boa-fé, ele escolhe o valor que ele quer ser indenizado, se é o de custo ou atual. No caso aqui do possuidor de má-fé, tá? Só recapitulando, quando for possuidor de má-fé, quem vai escolher o valor é o reivindicante. Então, qual o valor que ele vai ter que pagar? E ele vai escolher, obviamente, o valor que for menor e mais interessante para ele. Certinho? Então, fica aí essa minha dica, efeitos da posse, quanto a frutos e quanto às benfeitorias. Lembrando, na parte das benfeitorias, essa indenização é devida se elas, no momento da restituição da coisa, elas ainda persistirem, elas ainda existirem, tá? Já teve questão sobre essa temática no nosso exame aí da OAB pela banca FGV. Você gostou? Você quer mais? Então vem comigo e com a minha equipe Master Plus, Carreta Furacão, tá? Preparatória aí pro exame de ordem e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ok? Confia em mim, fecha o olho, clica lá e venha pro Gran Curso Online, aprovação garantida.